vamos agora entrar dentro da palavra, e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa, especial para o seu coração. Hoje eu estou aqui com uma equipe especial, uma equipe de fé, uma equipe determinada. Está aqui a pastora Aline, que falou agora há pouco com vocês, Gustavo, a Monique, Marcelo, está aqui ajudando na técnica, a Jéssica, minha filha, também está aqui hoje, e a Julinha, que está aqui conosco também nesta noite, em nome de Jesus, amém? Quantos estão felizes? Você que está em casa, está feliz? Está com Jesus? Está abençoado? Que maravilha! Estar com Jesus é a melhor coisa, amém? Hoje eu quero falar uma palavra com um tema: continue sonhando. Hoje eu quero continuar uma palavra que foi ministrada domingo passado, e queremos hoje falar de continuar sonhando. Vamos esquecer um pouco, vamos tirar a nossa mente um pouquinho dessa quarentena, desse tempo aí de muitas informações, e vamos olhar para dentro do nosso coração, vamos olhar para dentro de nós. E hoje eu quero falar sobre sonhos, eu quero falar sobre a importância de você continuar sonhando. A Bíblia diz lá em Gênesis 37, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 37, 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo tudo. Amém. Queridos, hoje eu quero falar com você um pouco sobre continuar sonhando. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão sendo afligidas, muitas pessoas estão sendo atacadas. Nós estamos passando uma situação global, mundial, delicada. É um tempo de inseguranças, é um tempo de incertezas, é um tempo onde nós estamos tendo que nos readaptar a algumas coisas. É um tempo difícil, o tempo que nós estamos é um tempo difícil. É um tempo de preocupações, é um tempo de ansiedades, é um tempo que nós estamos passando de muitas dificuldades. E eu tenho observado que algumas pessoas, muitas das vezes, elas, por causa de todas essas situações que nós estamos enfrentando, elas estão parando, deixando de sonhar, estão parando e esquecendo de sonhos, por causa de situações familiares, por causa de situações profissionais, financeiras. Eu quero dizer que uma hora tudo isso vai passar.
Tudo que nós estamos vivendo vai vir um tempo de paz, um tempo de calmaria, aonde a única coisa que vai ficar de pé são os seus sonhos, são os objetivos, os alvos do seu coração. Nós estamos vivendo um pesadelo, um tempo de dificuldade, mas a Bíblia diz que depois da tempestade vem o tempo da bonança, vem o tempo da paz, que vem um tempo de trevas, mas a luz, o dia vem pela manhã. Então tudo isso vai passar, queridos, e vai ficar os sonhos, e vai ficar somente aquilo que nós cremos vai ficar de pé. Então o que Deus tem falado comigo, que nós não podemos parar de sonhar. Mesmo que estejamos em quarentena, num tempo de dificuldade, os nossos sonhos, eles precisam ficar de pé. Precisamos ainda permanecer sonhando com a restauração da nossa família, com a nossa vida profissional abençoada, com a nossa vida financeira abençoada. Não aceite o decreto, já acabou. Minha empresa vai falir, eu vou ser mandado embora, não vou conseguir ter mais dinheiro, não tem jeito na minha saúde. Não, esses decretos, você está entendendo? São palavras que estão matando os sonhos de pessoas, estão matando os sonhos, porque tem muita gente que era empresário, que estava sonhando com um negócio, e agora começa a ver um monte de coisa acontecendo, e acha que não vai ter mais jeito para o negócio. Quantos estão aflitos porque estão vendo situações se levantar e começam a liberar palavras, a liberar proclamações sobre áreas da vida, como se já fosse o fim, como se já tivesse acabado. Então hoje é um tempo que nós escutamos muito as palavras crise, está difícil. Uns estão dizendo não tem mais jeito, está fechando, está falindo. Muitas palavras carregadas de peso, de destruição, de falência, de sonhos. E hoje a palavra de Deus fala conosco de continuarmos sonhando. A história bíblica de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, ouvir falar dessa história. José, ele nasceu numa família de 10 irmãos, ele era o 11º, e a Bíblia diz que ele era o filho caçula, e era o filho da velhice de um homem chamado Jacó, e a Bíblia fala que Jacó então dava regalias, e dava para José um tratamento privilegiado, até uma roupa especial José tinha. E a Bíblia fala que os irmãos de José começaram a ver que ele era tratado diferente e começaram a ter ódio, raiva dele. E um dia ele teve um sonho, e a Bíblia fala que ele sonhou que os 10 feixes se curvavam diante do feixe dele, e ele contou para sua família. Ele não sabia o significado do sonho, mas ele contou, ele disse, e a Bíblia fala que por causa dos sonhos dele, os irmãos tinham mais ódio, mais raiva de José, porque ele era tido como sonhador, ele era tido como um jovem, ele tinha 17 anos, e ele era conhecido como o sonhador da família. E a Bíblia fala que os irmãos de José começaram a ter muito ódio dele, um ódio destruidor. Ele começou a ser perseguido, até o ponto que os irmãos venderam ele como escravo para o Egito. E a Bíblia fala que lá no Egito ele ficou sendo escravo, ele foi vendido como escravo para os ismaelitas, e dos ismaelitas ele foi vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito ele passou uma situação muito difícil, foi parar na cadeia, foi preso. E dentro da cadeia, Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto na vida dele. E a Bíblia fala que da cadeia ele interpretou os sonhos do faraó, e ele se tornou governador do Egito. Então, resumidamente, ele foi vendido com 17 anos,
E depois de 21 anos, ele passou todo um processo, e aí ele foi vendido como escravo, ele se tornou governador do Egito, um homem poderoso, um homem respeitado, um homem grandioso, mas ele passou por um processo muito grande. O que me chama a atenção na vida de José, e eu quero refletir com você nesta noite, é de algumas coisas que nos ajudam a manter o nosso sonho em pé, a nos sustentar nos nossos sonhos. Você, mãe, que tem um sonho com o seu filho, você, empresário, que tem um sonho com a tua empresa, você, autônomo, você, trabalhador, você que tem um sonho no teu ministério, no teu chamado, na tua família, nós somos sonhadores, e Deus quer hoje nos fazer entender que no meio de toda essa crise, os nossos sonhos não podem morrer, eles precisam continuar. Então hoje eu quero falar de algumas coisas importantes que nos ajudam nesse tempo tão difícil a permanecermos sonhando, porque Deus realiza sonhos. Se você for ler a Bíblia, você vai ver um Deus que realizou sonhos de muitas pessoas. Muitas pessoas alcançaram sonhos, alcançaram realizações de projetos, porque andavam com Deus, e Deus deu a elas vitórias. Eu quero lhe dizer que este tempo não é um tempo para você desanimar, para você desistir. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo difícil, mas é um tempo onde Deus, Ele quer se fazer presente, e Ele quer realizar os nossos sonhos. E existem algumas coisas importantes que nos ajudam, que nos fortalecem para esse tempo. Primeiro, suportar as lutas. A história de José é interessante, porque ele tinha uma característica interessante. Deus realizou o sonho dele. Ele sonhou que a família estava ali prostrando-se diante dele. Ele não sabia que ele seria o governador do Egito. Ele era um jovem judeu, hebreu, que vivia lá com seu pai, mas Deus tinha um propósito, e o Deus que nós servimos, irmãos, é um propósito. Ele tem um propósito na sua vida, e aquilo que Deus prometeu a você vai se cumprir, aquilo que Ele prometeu à sua casa vai se cumprir, aquilo que Ele prometeu à sua família, a sua vida profissional, a sua vida financeira vai se cumprir. Você não precisa ter medo do tempo que está vivendo. Deus não deixou de ser Deus. E a Bíblia fala então que Deus tinha um objetivo com José, mas José, ele teve que passar um processo para realizar um sonho, e ele enfrentou dores, ele enfrentou lutas. O primeiro momento foi quando ele chegou perto dos seus irmãos, e os seus irmãos jogaram ele dentro de uma cisterna, de uma cova, e a Bíblia fala que dali ele saiu vendido como escravo para os ismaelitas, e de escravo dos ismaelitas ele foi parar na prisão. Então entenda, uma das coisas que nos fortalece, que nos ajuda, é suportar as lutas, é ter suporte, é ter força para aguentar as provas, as lutas, as dificuldades que se levantam. Isso é uma característica dos sonhadores. Se você é um sonhador, uma sonhadora, você é daquela pessoa que tem um sonho, que tem um objetivo, que tem um alvo, e você crê que Deus é esse Deus que realiza sonhos, então os momentos de prova, os momentos de luta, os momentos de dificuldades, você vai enfrentar com fé, com ousadia, com ânimo. Todos nós estamos enfrentando lutas. Não tem uma pessoa que nós não estamos ouvindo algum certo tipo de problema. Eu, pastor, tenho sempre conversado com as ovelhas, e temos sempre ouvido a pastor, ora nisso, ora aquilo. Muitos têm contado milagres, vitórias, mas a todo momento nós estamos vendo, observando lutas, adversidades, momentos de lutas. O que são lutas? São situações de dificuldades, são adversidades, são problemas que se levantam na nossa vida, na nossa história. O tempo que estamos vivendo hoje, queridos, é tempo de luta, é tempo de dificuldade, é tempo que nós estamos enfrentando problemas.
E aí você se concentra em resolver um, de repente vem um outro, e você se concentra em resolver mais um, e vem um outro. Então nós temos que estar preparados para esse tempo de luta. Nós temos que estar preparados emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente para esse tempo de dificuldade. Você não pode ser fraco, você precisa ser forte. José tinha sonhos, mas antes de chegar na realização dos seus sonhos, ele passou por momentos difíceis, aonde tudo poderia ser perdido se ele tivesse sido fraco. Ele era um querido na sua família, e ele foi levado como escravo, e ele foi viver escravo no Egito, sem direito a nada. Podemos assim dizer, que ele comeu o pão que o diabo amassou. Ele passou um momento muito sério, e ele não abriu mão dos seus sonhos. Quantas pessoas começam a passar problemas, lutas, não deu certo mesmo, não está funcionando, olha aí, está vendo, veio a crise e destruiu tudo, olha, veio a crise, veio a quarentena e acabou, está vendo, eu estava até pensando que eu ia ficar nesse emprego, que eu ia ficar trabalhando, agora está vendo, não estou mais. Quantas das vezes o inimigo está querendo ali espizinhar na nossa mente e derrotar e fracassar os nossos sonhos. Entenda, mesmo que você tenha que passar um momento de dificuldade, Deus vai realizar os sonhos do seu coração, e Deus vai te dar grande vitória e grande bênção, mas você precisa suportar essa luta, suportar este problema. O apóstolo Tiago fala lá em Tiago 1:2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O versículo 2 diz uma palavra interessante, olha, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Sabe aquele filho que a gente tem, ou que alguns pais têm, que dão tudo para a criança não pode chorar, que ele dá, não tem brinquedo que o pai fala e não dou, não tem coisas que as crianças aquela criança pede e o pai não dá, é tratado mimado, é tratado assim, sabe? Essa criança, ela não está preparada para realizar sonhos. As pessoas que estão preparadas para realizar sonhos são aquelas que passam lutas, são aquelas que passam adversidades. Você tem problema, você tem lutas, então entenda que essas lutas, elas vão ser instrumento da bênção de Deus na sua vida, porque a vitória vai ser grande. As lutas, elas vão se levantar, mas elas vão se levantar só para servir, para mostrar o caminho, a rota do vencedor, do conquistador. A Bíblia fala que motivo de grande alegria é você passar por provação. Se tem prova, meu irmão, é porque Deus vai manifestar a vitória, vai manifestar e vai te dar o escape. Diz o versículo 4 que é a perseverança que deve ter ação completa, e diz: para a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então as lutas, elas nos amadurecem, as lutas nos fazem ser íntegros, as lutas, elas nos trazem, elas engrossam a nossa fé. Então este problema que você está vivendo, essa luta, esses problemas que têm se levantado nesses dias, não são para te destruir, são para deixar você mais forte, são para deixar você com mais fé, com mais ânimo, porque a vitória vai ser grande em nome de Jesus na sua vida. E se o inimigo está te roubando, Deus vai dar 2 vezes mais, 3 vezes mais em nome de Jesus. As provas não fizeram e não deixaram José mais fraco. José saía mais forte. Cada prova, cada luta, cada momento, ele estava mais firme.
Segunda coisa interessante que nós podemos trazer para os nossos sonhos nesse tempo tão difícil, que José, ele foi um sonhador, alcançou seus sonhos, mas ele não quebrou a sua santidade. José, ele não quebrou o seu relacionamento com Deus, a sua santidade com Deus. José, ele sabia um segredo. José tinha entendimento de um segredo que hoje algumas pessoas eles não têm, e o inimigo destrói sonhos, porque muitas pessoas não têm esse entendimento que a santidade ela não pode ser quebrada, que a santidade ela traz a presença, a bênção de Deus na sua vida. E José sabia que se ele quebrasse a santidade dele, ele estaria comprometendo todo o projeto de Deus na vida dele. Então ele sabia que não podia quebrar a sua santidade. Sabe, um dos momentos mais difíceis, penso eu, de José, foi quando ele foi trabalhar como escravo na casa de um homem chamado Potifar. E a Bíblia fala que a esposa de Potifar, ela traía o esposo. Então o seu esposo saía para trabalhar, porque ele era superintendente de Faraó, Potifar, e deixava ela em casa com os criados. E a Bíblia diz que aquela mulher começou a flertar com José, e começou a chamar José para ter relação sexual com ela. Então veja que uma das maiores tentações é a tentação sexual. Muitos caem, quebram a sua santidade por causa dessa área. Muitos são afetados nessa área. E quando quebra-se a santidade nessa área, muitos criam vícios malignos, que isso compromete o sonho de Deus. Como vamos conquistar sonhos de Deus na nossa vida, se nós não aprendemos a vencer nessa área? José teve uma das áreas mais difíceis da vida dele sendo atacadas, que é a área dos sentimentos, que é a área das emoções, que é a área da vida sexual. Hoje, querido, nós vivemos num tempo, numa sociedade corrompida nessa área. Vivemos um tempo onde as pessoas estão a todo momento se contaminando, se sujando. E a Bíblia diz lá em Gênesis 39:10, diz assim a palavra: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Veja, olha só a mente de um sonhador. A mente de um sonhador não negocia aquilo que sustenta a vida dele. José era um sonhador. Então nas provas, nas lutas, o inimigo não conseguia destruir ele. Então ele foi colocado ali como escravo, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele comeu o pão que o diabo amassou, ele foi envergonhado, passou luta, prova, e assim ele permaneceu firme com Deus. Ele não culpou a Deus, ele não colocou a culpa em Deus dos problemas dele. Então o inimigo falou: se esse cara não cai com problema, se esse cara não desiste por causa dos problemas, por causa das lutas, ele não larga Deus, ele não sai de Deus, então peraí, vou armar uma cilada muito maior para ele. E aquela mulher, a Bíblia diz, esse texto do versículo 10 é interessante, porque fala que todos os dias, dia após dia, José não foi tentado um dia, não foi um momento de uma tentação, todos os dias aquela mulher chamava ele para ter uma relação sexual. Todo dia aquela mulher se insinuava, todo dia aquela mulher flertava com ele, todos os dias, e era o trabalho dele, era ali dentro da casa do Potifar. Então ele era o ambiente de trabalho dele, e ela ficava ali toda hora chamando ele, mas ele posicionado, ele firme, porque José sabia que se ele quebrasse a santidade dele, ele iria comprometer todos os sonhos de Deus. Eu e você precisamos entender isso cada dia mais e ficar claro na nossa mente quem somos, quem você é. Sabe quem você é? 1 de Pedro 1,16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem.
Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olha o chamado de Deus para nós, para o seu povo. O chamado de Deus para o seu povo, amados, é a santidade. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser santo, porque a Bíblia nos chama a ser santo, porque isso é fator importantíssimo na vida daquele que tem sonhos, na vida daquele que Deus vai exaltar, na vida daquele que Deus vai abençoar, na vida daquele que Deus vai colocar de pé. Então, querido, Deus, Ele vai realizar seus sonhos, mas você precisa também andar em Deus, andar com o Senhor. Santidade sempre é uma opção, sabe? Aqui a gente vê isso claramente. José era uma pessoa decidida. Sabe qual é o problema de muitos hoje? Eles gostam e escolhem o pecado, e gostam do pecado. Não é uma questão mais eu não resisti, mas é uma questão de escolha. Porque a hora que você falar chega, a hora que você falar eu não quero mais, a hora que você falar eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais esse abrir brecha para o inimigo, então, meu irmão, Satanás não terá poder, e ele terá que ir embora do seu caminho, porque você decide o que você quer, você escolhe a rota que você quer. E Deus gosta das pessoas decididas. José era decidido, e José falou: não, eu não aceito. E a Bíblia fala no versículo 10, pode voltar aí, que ele diz assim, ó, e ele evitava ficar perto dela. Olha, preste atenção, a Bíblia nos ensina algo que nós temos que fazer referente ao pecado. Olha o que diz a Bíblia aqui, lê comigo, você na sua casa, por isso que eu pedi para que você chegasse mais perto. E evitava ficar perto dela. O que ele fazia com o pecado? O que ele fazia com o pecado? Evitava ficar perto dele. Então tem pessoas que querem vencer o pecado, mas ficam perto do pecado. A Bíblia diz que o Satanás, que o diabo, nós temos que resistir, mas o pecado você tem que correr dele. Se você sabe que aquilo dali, que aquela amizade, que aquela situação é uma situação que vai te levar ao pecado, você tem que fugir dela. Então a Bíblia fala que José, aonde estava aquela mulher, ele saía fora. Ele não brincava com o pecado, ele não brincava com a sua santidade, ele não brincava com aquilo que era sério, porque ele sabia que para Deus realizar os sonhos dele, ele não podia quebrar aquele relacionamento que ele tinha com Deus. Deus está chamando cada um de nós, queridos, para um tempo de relacionamento com Ele. Esse tempo de quarentena é o tempo onde Deus quer mais estar perto de cada um de nós, onde nós precisamos ter prazer, alegria em sermos de Deus. Queridos, eu não tenho dúvida que nós estamos no tempo do fim. Tudo o que está acontecendo neste mundo está apontando para a volta de Jesus. E a volta de Jesus, ela vai ser assim como um relâmpago, como um piscar de olho, diz a Bíblia, que nós precisamos estar atentos para esse tempo e não negociarmos a nossa vida de santidade, a nossa vida consagrada a Deus, a nossa vida dedicada a Deus. Você é povo santo de Deus. Deus escolheu você para ser uma bênção. Deus escolheu você para ser de Jesus, para ser cheio do Espírito Santo. Você é povo de Deus. Você foi lavado, comprado com o sangue precioso de Jesus. Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa exclusiva, que Deus escolheu, que Deus separou. Então Deus diz na palavra, aquele que te chamou, diz lá em 1 de Pedro 1,15, aquele que te chamou é santo, sede santo também. O Deus que nos chamou é um Deus santo. Ah, pastor, mas eu não vou pecar, pastor, eu não vou fazer algo que agrade a Deus, pastor, eu sou carne, eu sou falho. Todos nós somos falhos, todos nós somos fracos, mas para nós o pecado é um tempo de arrependimento.
Se em alguma coisa você entende que tenha entristecido a Deus, Deus te chama para o arrependimento. Ele está com os braços abertos, porque você é filho, você é filha dele, e a sua santidade vai te ajudar, vai te fortalecer neste tempo. Então não é porque nós não estamos presentes como igreja que você vai quebrar a sua santidade, que você vai sair do propósito de Deus. Cuidado, querido, esse tempo de quarentena é um tempo de estarmos atentos, não é tempo de a gente achar que estamos de férias, é um tempo de dobrarmos a nossa atenção espiritual, o nosso discernimento espiritual. Terceiro lugar, terceira coisa que nos ajuda a continuar sonhando: ser paciente com Deus. Ser paciente com Deus. José, ele levou 21 anos aguardando a realização de uma promessa, a realização de um sonho. Ele tinha 17 anos quando ele foi vendido, levado escravo. Ele ficou 21 anos. Então nós vamos ver que ele com 40, quase 50 anos, que ele foi começar a ver a promessa de Deus se concretizando. José levou 21 anos para alcançar a realização de um sonho. Ele foi paciente com Deus. Nós também temos que aprender isso, irmãos. Quantas pessoas estão ansiosas? Ai meu Deus, o que vai ser amanhã? Ai meu Deus, como que eu vou resolver aquilo? Ai, como eu vou resolver aquilo outro? Ele aguardou a promessa de Deus. Paciência é a capacidade para você suportar infortúnios, lutas, dificuldades. Tenha calma, tenha paciência. Aquilo que Deus prometeu para você vai chegar na hora certa, no momento certo. Não seja apressado. Não seja apressado. Ai meu Deus, eu tenho que resolver logo. Não. Calma, espera em Deus, espera no Senhor, confia nele. A promessa de Deus vai chegar, vai se cumprir. Jesus, ele disse lá em Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, os calmos, os pacientes, pois eles receberão a terra por herança. Você quer alcançar uma herança? Então você tem que caminhar e entender que tudo tem o seu tempo. Se Deus ainda não te deu, no momento certo Ele vai te dar. A porta do emprego vai se abrir, a bênção sentimental vai chegar, a bênção financeira vai chegar, a sua saúde, a tua vitória. Deus vai dar vitória. Ele já deu ordem aos anjos dele, mas na hora certa, no momento certo, tudo nós teremos na hora certa e no momento certo, se formos pacientes, se aprendermos a ser paciente em Deus. Você, eu precisamos crescer nisso. Acalmar, sabe, tudo que você faz na correria, tudo que você faz na aflito, tudo que você faz angustiado, oprimido, não funciona. Sabe, tem gente que vai fazer as coisas e ele faz tudo apressado, acelerado, termina sempre dando alguma coisa errada. Mas quando você faz as coisas com calma, com paciência, então você consegue chegar no seu objetivo. Agora, irmãos, não é momento de cabeça quente, é momento de você colocar sua cabeça no lugar, olhar para Deus, saber que Deus, Ele é o teu socorro, Ele é a bênção, Ele é a tua vitória. Em último lugar, eu quero falar, penúltimo, ser produtivo. A quarta coisa que nos abençoa, que nos fortalece nos nossos sonhos. Aonde colocavam José, ele somava. Aonde colocavam José, ele crescia. Colocaram ele na casa de Potifar, ele virou o melhor funcionário. Ele terminou indo para a cadeia, porque aquela mulher viu que não poderia deitar, ter relação com ele, então o acusou de estupro. Então ele foi levado injustamente como preso. Mas lá na cadeia, a Bíblia fala que lá na cadeia, ele foi excelente, ele foi abençoado, ele foi respaldado por Deus.
Porque lá em Gênesis 39, 21 diz: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Veja que José, ele tinha algo diferente de Deus. Ele tinha algo diferente, e Deus abençoava e dava êxito para ele em tudo o que ele fazia. Então lá na cadeia, ele se tornou o melhor encarcerado, até a ponto de o carcereiro olhar e falar: esse rapaz tem algo diferente, e entregou a chave da cadeia na mão de um preso. Você já pensou se fizermos isso hoje? Pegarmos a chave da cadeia e dar na mão dos presos? Não fica um lá dentro. A Bíblia fala que um preso cuidava de todos os outros, porque ele era produtivo. Aonde ele estava com ele o Espírito de Deus, estava com ele a sabedoria de Deus. Então aonde ele estava, ele era produtivo, ele crescia, ele agregava, ele unia as pessoas, ele animava as pessoas, ele fazia com que as pessoas que estivessem à volta dele tivessem fé, tivessem ânimo. Então o lugar que ele estava, aquela cadeia que ele estava, virou a melhor cadeia da cidade, virou o lugar mais organizado, virou o lugar que é onde os presos eram melhor tratados, porque havia sobre ele a unção de Deus, o Espírito de Deus, querido. E é isso que o Senhor também quer fazer com você. Não há crise sobre aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Esse momento é de adversidade, mas o Espírito Santo está com você. Ele vai te dar ideias para você fazer negócios, para você ver uma rota, uma saída para o problema financeiro, profissional, dentro da tua casa. As pessoas que confiam no Senhor não vão se intimidar nesse tempo de lutas. As pessoas que confiam em Deus não vão ficar sem a direção de Deus. Você não vai ficar batendo a cabeça. Deus vai te dar sabedoria, assim como ele era com José lá na prisão. O Espírito Santo estava com ele, e ali ele teve êxito em tudo que fazia. Diz aqui a palavra: assim também será na tua vida. Eu quero declarar em o nome do Senhor Jesus que Deus vai te dar ousadia, discernimento, e esse tempo de crise vai ser um dos tempos mais abençoados para você. Nós vamos alcançar o êxito, a vitória do Senhor. Romanos 8, 28, a Bíblia diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Então ele vai te abençoar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tenha medo, não tenha dúvida. Talvez você tenha se preocupado: como eu vou resolver? Vai vir uma ideia do Espírito Santo, vai vir a ideia de Deus na sua mente, você vai vencer tudo. Você vai ver que este tempo vai ser um tempo que Deus vai manter você de pé. E quando tudo acabar, você vai ver que os seus sonhos ainda estão de pé. E em último lugar, para terminarmos, o perdão é fundamental na vida daquele que realiza sonhos. Nós não podemos ser pessoas pesadas. Nós não podemos carregar nenhum morto nas costas. Nós não podemos carregar ninguém. Mesmo que alguém um dia te fez algo ruim, algo mal, e às vezes essa pessoa não reconhece, ou nunca teve oportunidade de te pedir perdão, o perdão não absolve o perdoado. O perdão não absolve quem fez alguma coisa contra você. O perdão libera o seu coração. O perdão traz paz para o teu espírito. O perdão limpa a alma, lava a alma. Foi isso que José fez. A Bíblia diz que ele se tornou governador do Egito, e veio um tempo de fome. Então todas as nações iam para o Egito para poder buscar mantimentos.
E um belo dia quem chegou no Egito foi os irmãos, os mesmos irmãos que o jogaram na cisterna e o venderam como escravo. Foram ao Egito depois de 21 anos. E a Bíblia diz que ali José os perdoou. José liberou perdão para cada um deles. Então, querido, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de sararmos a nossa alma, de não termos nenhuma acusação de Satanás contra nós, de não termos nada que ali fale para Deus: está vendo, ali é o coração daquela pessoa, olha, está preto, ela está triste com o pai, com a mãe, com a avó, com algum irmão, com uma pessoa do trabalho. Talvez alguém te atingiu, alguém te machucou, alguém te magoou, alguém te feriu. Talvez essa pessoa não teve nem oportunidade de lhe pedir perdão, mas não carregue isso dentro do seu coração. Entenda que o sonhador é uma pessoa livre, é uma pessoa que tem liberdade, é uma pessoa que tem a liberdade de Deus para avançar, a liberdade do Espírito Santo. Então o que Deus quer nos fazer entender, que o nosso coração precisa ser um coração sarado, um coração livre, um coração solto. Então, se alguém na tua casa, na tua família, seja onde for, alguém fez algo que te machucou, que te feriu, se você quer que Deus realize os teus sonhos, libere o seu coração, tire do seu coração tudo aquilo que te machuca, te magoa, tudo aquilo que te prejudica, tudo aquilo que te faz carregar situações tristes, feridas, coisas que o inimigo muitas das vezes quer que você pense em raiva, em revolta, em mágoas. Talvez você é uma pessoa que se separou, perdeu o casamento, talvez é uma situação dentro do teu trabalho, alguém fez algo contra você, talvez na sua família, talvez na igreja, alguém te atingiu, te prejudicou, te afetou. Hoje, como José, nós vamos buscar no Senhor essa cura, esse perdão, essa graça, essa misericórdia. Eu quero hoje convidar você a orarmos, a orar aí onde você estiver. Se você pudesse colocar de pé agora, em nome de Jesus, e fechar os teus olhos, e vamos orar pedindo a força do Senhor. Vamos orar nessa noite falando para Deus: Deus, eu não quero desistir dos sonhos, eu não quero desistir dos meus sonhos para minha família, eu não quero desistir dos sonhos para minha casa, para o meu trabalho, para minha empresa. Não desista. O momento talvez seja um momento de lutas, um momento de dificuldades, mas Deus é o Deus que realiza sonhos. Sonhar é fundamental para você crescer na vida. Quem não sonha, não cresce. Os sonhos, eles nos sustentam. O crescimento é resultado dos nossos sonhos. Nós crescemos na vida porque sonhamos. As lutas, elas estão aí diante de nós. Suporte, santifique-se, perdoe, seja paciente. Essas são as ferramentas que você tem. As nossas armas, elas não são carnais, irmãos. As nossas armas são espirituais. Nós não lutamos com as armas carnais, nós lutamos com as armas espirituais. Suporte. Essa luta você tem que aguentar, você tem que ficar de firme, você tem que passar por ela na presença de Deus. A santidade, o inimigo está te tentando para você cair, para você se sujar. Hoje você vai falar para Deus: Senhor, eu vou ficar firme, porque o Senhor é santo e me chamou para ser santo. Seja paciente, não fique aflito, não fique ansioso, não fique dentro de casa angustiado. Coloque
Coloca diante do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar. E perdoa, limpa o coração, libera o seu coração, tira do seu coração toda e qualquer situação que te amargura, que te pesa aqui dentro. Se dentro do seu coração uma tristeza está querendo entrar nesses dias, tira hoje do seu coração. Jesus não pode estar num coração amargurado, angustiado, rancoroso. Hoje o Senhor nos chama para que possamos continuar sonhando. Continue sonhando, continue sonhando. Em nome de Jesus vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós oramos, meu Deus, dentro desta palavra, Senhor, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que realiza sonhos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem sonhos, promessas para o teu povo, para os teus filhos, para esta pessoa, Senhor, que está acompanhando esta programação. Deus, mas o inimigo, meu Deus, tem se levantado nesses dias para destruir sonhos, meu Deus, para paralisar a mente de muitas pessoas, Senhor, com medo, com dúvida, com pânico, com pavor, Senhor, com dúvidas, meu Deus, com decretos malignos de derrota, de fracasso, de destruição, Senhor. Mas hoje, meu Deus, nós nos voltamos para Ti. Hoje, Senhor, nós vamos até o Teu trono, até a Tua presença, e colocamos agora, Senhor, diante de Ti a nossa vida, e clamamos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos suportar as lutas, suportar as adversidades, meu Deus, possamos, meu Deus, manter a nossa vida na Tua presença, meu Deus, e os problemas não vão nos mudar, Senhor, mas nós vamos mudar os problemas, Senhor, porque somos Teu povo, somos Teus filhos. Quantos, meu Deus, estão mudando por causa das lutas, dos problemas, Senhor, mas hoje o Teu Espírito Santo está trabalhando no nosso coração e nos fortalecendo. Senhor, nos ajuda a santificar a nossa vida, Senhor, a termos aliança com a santidade, Senhor, porque Tu és santo, meu Deus, e o Senhor quer uma igreja santa, um povo santo, um povo que Te ama, um povo que Te serve. Senhor, meu Deus, hoje perdoa, lava com o sangue de Jesus os nossos pecados, meu Deus, as nossas transgressões, meu Deus, se alguém, meu Deus, tem feito algo, Senhor, errado, algo tem que contaminado a vida espiritual, Senhor, hoje santifica esta pessoa, santifica hoje pelo poder do sangue de Jesus, traz a Tua cura,